Olá, o Siga-me de hoje está visitando a Caixa Cultural Fortaleza e vamos mostrar para vocês a exposição O Amanhã Não Existe. São 57 fotografias, na verdade, obras fotográficas do fotógrafo francês Denis Rouvet. Denis tem 57 anos de idade hoje, ele é repórter fotográfico, fotografou no Festival de Cannes. Ele também trabalhou para jornais mundialmente famosos como Le Monde, que é francês, a terra dele, New York Times. Agora, essa exposição, ela retrata vários aspectos curiosos que a gente tem que destacar para vocês. E quem vai exatamente destacar para nós tudo isso aí é o curador da exposição que está aqui, Bruno Koch. E aí, Jane, tudo certo? Tchau! Quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Vamos falar da exposição. Então, vamos começar por aqui, né? Que é a ordem. Exatamente, aqui começa. Manda. Esse foi um dos primeiros trabalhos dele aqui no Brasil. Jânio, esse projeto é uma exposição diferente, que a gente traz um conto fotográfico. Então é uma narrativa que caminha igual um filme. E essa narrativa começa numa ficção que tudo começa com uma hipótese, um talvez. E se a gente acordasse amanhã e não tivesse mais energia? Né? Se a gente tivesse que se reinventar num mundo onde não tem mais valor do dinheiro, onde não tem mais meios de comunicação, essa é a hipótese do Denis Rouvet. O amanhã não existe, é um lembrete do que o mais importante é o agora. Uma curiosidade, o artista e a equipe dele começaram um projeto passando 15 dias coletando tudo o que o mar trazia de volta. Tudo que o mar devolvia, eles foram coletando e pegando elementos da natureza. E a partir desses resíduos, eles começaram a montar esse projeto. Eles primeiro iniciaram criando os personagens individuais em fotos de estúdio. Eles foram fazendo a criação artística dos figurinos. E a partir de cada personagem, eles começaram a construção desses novos grupos que vivem em harmonia com o ambiente, que eles permanecem, né, e em sociedade. Então, esse conto fotográfico, essa narrativa começa em Jericoacoara, onde a gente tem aqui no Mangue Seco, uma região tradicional de Jericoacoara. A gente tem as dunas de Jericoacoara também. Agora, essas pessoas que estão sendo retratadas aí foram... Todos os modelos são amigos, são nativos de Jericoacoara, exatamente. São pessoas comuns, que como o Denis é um dos maiores retratistas do mundo, transformam em personagens, transformam em heróis desse novo mundo. Isso. Então você percebe que nenhuma das fotos as pessoas estão sorrindo, são sempre bem sérias, com o peito cheio, com bastante orgulho, porque ele acredita que todas as pessoas são heróis e são guerreiros. Bom, já que ele é um fotógrafo mundialmente famoso, eu queria te perguntar uma curiosidade, Bruno. Como é que essa exposição chegou até aqui? Então, é uma pergunta muito interessante. O Denis é apaixonado pelo Brasil desde 2004, ele viaja pelo Brasil, vem diversas vezes, e desde 2017, 2016 que ele decidiu se mudar aqui para o Brasil. Então, atualmente ele mora aqui na Vila de Jericoacoara, ele mora lá, ele abandonou completamente a vida na França, está inclusive vendendo a casa dele lá, e ele tem uma frase que ele gosta muito, que é a seguinte: nasci francês, mas vou morrer cearense. Olha que legal, né? Bacana. Então ele já desenvolveu. Essa exposição é uma curadoria dentro de 4 trabalhos que ele tem feito aqui no Brasil, dos mais de 9 que ele tem. Sim. Então ele tem trabalhos em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí. Agora, só rapidinho, o nosso repórter cinematográfico, J. Amaro, ele falou no começo são algumas fotos individuais. Aqui o painel são essas fotos individuais, né? Isso. O processo de criação artístico dele foi esse. Ele primeiro começou desenvolvendo cada personagem e a partir dos personagens ele selecionou o cenário e criou os outros personagens, né? Então vamos andar mais. Porque é um trabalho, né? Você conseguir criar esses figurinos. Aí pronto, Jânio. A gente começa num conceito mais de utopia, onde o ser humano vive em harmonia com o ambiente que ele vive. Mas nesse novo tempo, como seriam nas metrópoles?
E é aqui que a gente chega nesse bloco, que foi um trabalho que ele fez aqui em Fortaleza, inclusive no edifício São Pedro, que é o edifício histórico, recém-tombado, né? E essa fotografia... no São Pedro. Isso é dentro do São Nas Pedro. ruínas do São Pedro. Nas ruínas do São Pedro. Isso. E essas fotos são feitas com os moradores do próprio edifício São Pedro. E é super curioso, porque essa foto aqui já fala sobre a exposição. É um grupo de pessoas que por conta de diversas ocasiões, acabou precisando se reunir motivado pela sobrevivência. E são moradores lá do prédio? São moradores. Não são atores? Não são atores. É verdade. Aí ele botou as roupas, né? Colocou as roupas nele, fez as autorizações, conversou com todos eles. Ah, bom. Ali, evidentemente, deve ser a praia de Jericoacoara aqui, né? Esse mar, né? E é, inclusive, super curioso, porque hoje essas fotos foram feitas em 2022. Todas? Não, essas no edifício São Pedro. Sim, é do edifício São Pedro. Hoje, metade dessas pessoas retratadas já faleceram. É mesmo, e não tem 2022? 23, 24, 23 anos lá pra cá, já. Sim. É por algum motivo, Pra você né? ver como essa distopia não está tão longe da realidade. É verdade. É interessante esse detalhe que você falou. E você vai andando aqui pela exposição e vai sentindo, né? É um processo Essa aqui no Pirambu. imersivo. Olha aqui no Pirambu, No Pirambu. que aqui eles Isso. devem ser catadores, não sei, Sim. que eles quis mostrar. Será que foi? E sim, moradores também. Cada pessoa tem sua história, né? Ele gosta de lembrar que a luta é uma parte intrínseca da jornada humana. E dentro Sei. de cada coração existe a possibilidade de renascimento. Olha, inclusive, eu estava, antes de vir à exposição, Bruno, uma pessoa conversando, será, Jânio, que tem alguma coisa a ver com a semiótica? O que é que nós vamos ver? E agora a gente está respondendo a pergunta dele, tirando essa curiosidade, né? Exatamente. Que é para você vir realmente se encantar. Porque dá para encantar, não dá, Bruno? Ave Maria! Não, A ideia principal da exposição, Jânio, qual é? É misturar esse trabalho que o Denis faz de imaginação com um trabalho real, com a realidade. Dá para perceber. Então você começa a exposição nesse mundo imaginário e à medida que você vai caminhando, você vai chegando nesse trabalho. A gente finaliza a exposição com esse trabalho documental na comunidade do Pirambu. E essa é a ideia da exposição. Você vai caminhando na imaginação até chegar na realidade. A linha que se dissolve. 2017 aqui, não foi? Exatamente. A linha que se dissolve é justamente a linha entre a imaginação e o real, para mostrar que a gente não está tão longe dessa ficção. A gente não está tão longe dessa imaginação, dessa hipótese. E esse, Hoje em dia, esse aqui é do Pirambu mesmo, a camisa do Fortaleza. Fortaleza. Tá certo. Ele mostra exatamente o semblante da simplicidade, né, da pessoa, né? Sim. Nada assim foi forjado Nada forjado. de ator, nada. Você está vendo que é a simplicidade, né, a espontaneidade dessas figuras retratadas pelo fotógrafo. Né? Olha aqui, essa aqui contemplando, essa aqui brincando com a boneca. E a gente tem esse trabalho aqui também, que ele é bem provocante. Qual é a ideia desse projeto, desse trabalho aqui? Foi o último trabalho que ele fez na praia de Tatajuba, e são várias versões da mesma pessoa, é o mesmo modelo sendo fotografado. Ah, é a mesma pessoa? Essa é a mesma pessoa e a gente fez questão de colocar essa pessoa, a única foto que está impressa no maior tamanho, que está aqui, esse é o orc, ele é uma pessoa que faz modificação corporal, então esse é a essência dele. E por que a gente colocou ele aqui? Porque o orc, pra gente, ele é um exemplo. Ele é um exemplo de emancipação. Porque é uma pessoa que se emancipou de tudo que a sociedade espera dele. Então a única motivação dele é ser feliz. Então se ele quer tatuar o rosto, se ele quer tatuar os olhos, ele vai tatuar porque ele quer ser uma pessoa feliz. Então quando a gente para de olhar para o julgamento, a gente para de se importar com o que o outro pensa, Concordo. a gente consegue ser muito mais feliz e a gente pode ser quem a gente quiser. Sem se importar com o que os outros acham. Exatamente, por isso que a gente tem várias versões dele aqui, porque ele pode ser quem ele quiser.
Verdade. Verdade mesmo. Trabalho Bom, bem- aí o visitante vai fazer esse mesmo percurso que nós fizemos? Exatamente. No sentido anti-horário, né? Exatamente. E ele pode fazer o percurso completo, mas ele também pode dar uma parada. A gente criou um bloco extra na exposição que a gente fala justamente sobre o artista, a relação do trabalho autoral dele com essa exposição e também a relação que ele tem com o Brasil, desde o momento que ele veio pegar. Quer dar uma olhada? Vamos já lá, né? Vamos já. Jânio, só mais uma coisa. A exposição, ela também conta com os recursos estratégicos de acessibilidade. A gente fez questão de colocar a réplica das fotografias em peças táteis. Isso exatamente para tocar, né? Exatamente, para que PCDs, pessoas que têm alguma limitação visual, consigam também fruir um pouco e tentar ter essa visualização artística. Um detalhe, olha, tem braille, ó. Também tem braille. Né? Braille aqui para, né? Quem fala sobre essa exposição, sobre a obra em si, né? Sim, é o texto da exposição. O texto da exposição em braille ali. Porque, como eu te contei, é uma narrativa. Então, a gente tem textos poéticos que provocam tudo. Aí, como eu tinha te falado, Jânio, o início da carreira dele foi no retratismo, né? Então, ele já chegou a fotografar algumas das maiores celebridades do mundo, como Robert. Eu falei agora que ele fotografava em Cannes, né? Exatamente. De Cannes. Tom Hanks. Esse aqui foi um dos primeiros projetos dele que fez muito sucesso, que foi o Automaton. Ele criou um estúdio dentro do Festival de Cannes e ele deu o controle do disparo da câmera para os modelos para que eles mesmos pudessem fazer os retratos. E tem figura. Então ele fotografou essas figuraças aqui? Todos, Tom Robert Hanks, De Niro, Ed Harris, Tim Burton, Tarantino, Uma Thurman. o Tarantino aqui. Então, olha, só Kendrick confirmando Lamar. o que eu disse, que ele fotografava no Festival de Cannes. Então, daqui os atores famosíssimos, olha o Kung Fu, David Carradine. Carradine ou Carradine, né? E Joaquim Phoenix, Kendrick Lamar, Macron. Já fotografou até a Dilma aqui no Brasil, ele. Fotografou A Dilma, para a revista Le Monde. Para Le Monde. E aí aqui tem um trabalho autoral dele, que ele já viajou o mundo todo. Ele tem um trabalho que é focado no tema figuras heróicas, que é a questão do guerreiro. Então ele já passou 3 anos morando na África para fotografar os lutadores. Já foi para o Japão fotografar os lutadores de sumô. Aqui, os lutadores de sumô aqui, né? Tailândia. As crianças boxeadoras da Tailândia. E aí esse trabalho aqui ele fez em colaboração com a Associação Médicos do Mundo, onde ele viajou para 9 países fotografando mais de 100 mulheres vítimas de violência. Fantástico, né? Exatamente. E aí todos esses trabalhos dele foram premiados em concursos como World Press Photo, Hasselblad Masters Photography. E teve publicações de livros também. Agora, o interessante é que você chegando aqui, você vai contemplar, evidentemente, essas obras de arte, essas obras fotográficas, mas também tem textos aqui, como o em braille, e também textos que você vai tomando pé, como se diz aqui, do que você está vendo. É um processo imersivo. Você fica com as fotos que você está vendo, o ambiente, a música, o lugar, e você fica sabendo. Ele falou uma coisa interessante, Bruno, e ele não mentiu não, hein? Olha aqui. Nasci francês, mas vou morrer cearense. Bem que tu dissesse. Exatamente. Ele falou, eu quero essa frase. Tá vendo? Olha, vamos já. Vamos. Tá legal. Muito obrigado, tá? Por ter recebido a gente nessa exposição do francês. A gente volta a se encontrar a qualquer momento. A demain, que eu vou me embora. Tchau.